Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico, pregador católico. Rodrigo Silva explica por que deixou de ser católico. Olha só, cara. É bem que a profecia de João diz ali, muitos saíram dos nossos, né? Os anticristo. E dos sinceros que estão lá fora e que discordam de mim. Eu encontrei muito amor na Igreja Católica. Eu deixei de ser católico por uma questão doutrinária. De ver a forma, né, de pessoas como você, que tem esse estudo, que tem esse conhecimento, fala e permanece com amor, com esse brilho nos olhos. Né? É tão lindo de ver. Eu quero que você conte um pouquinho mais o que veio primeiro, a questão do seu estudo e desse amor sendo alimentado juntamente com esse estudo. Conto. O que veio primeiro? A vontade pela arqueologia, pela filosofia, o estudo da Bíblia? Como se iniciou esse amor? Foi uma coisa interessante. Eu entendo assim, Karina, Deus faz planos para nós todos os dias. Há muitas pessoas que estão nos ouvindo que pensam assim, qual o plano de Deus para minha vida, no singular? Eu imagino que nem sempre é assim. O plano de Deus é que você seja feliz dentro das regras dele. Então imagine que, por exemplo, você agora é uma criancinha, uma garotinha de 8 anos e o seu pai, com muito carinho, leva você até uma loja com um monte de brinquedos e fala assim, filhinha, pode escolher o brinquedo que você quiser, papai vai levar. Poxa, papai, mas qual que o senhor quer que eu escolha? Eu estou na loja com você, aqui você pode escolher o que você quiser. Então Deus, às vezes ele fala o seguinte, filho, escolha que eu vou pagar, desde que você escolha aqui dentro. Desde que você escolha com sabedoria, eu ajudarei você. Então Deus foi moldando a minha vida. Eu, quando eu estava no ensino médio, eu já queria fazer teologia. Eu queria servir na obra como um pastor e tal. Talvez uma reminiscência até da minha cultura católica, porque eu digo isso aqui com muito carinho no meu coração. Algumas pessoas devem ter perguntado assim, mas por que ele mudou de religião? Eu posso até explicar isso mais à frente, se for necessário, mas eu quero dizer para vocês uma coisa muito séria. A Igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora e que discordam de mim. Tá certo? E dentro da Igreja Católica tem muitas pessoas maravilhosas, sinceras. E eu encontrei muito amor na Igreja Católica. Eu deixei de ser católico por uma questão doutrinária. Não foi por uma questão que me decepcionei com os homens, porque se decepciona com homens e mulheres em qualquer lugar. Né? E o curioso, apenas um parênteses bem rápido para entrar nessa resposta. Se a gente se decepciona com a gente mesmo, exatamente. E a gente acha que a gente se conhece, imagine com o próprio. Ele falou que saiu da Igreja Católica por questão doutrinária. É simples. Cristo, ele fundou uma igreja, uma só verdade e uma só doutrina. Certo? O que você vê no protestantismo aí, segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outra doutrina, fundamento de homem, inspirado pelo outro espírito. Porque, olha só, o evangelização João vai dizer aqui, em João 2, ó. Olha só. 2:18, ó. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouviste que dizer que o anticristo vem. Eis que há muito anticristo, porque isso conhecemos que é a última hora. Porque ele se apostatou da fé. Por quê? A fé protestante, se eu virar um pastor renovado, conhecido, eu vou conseguir fazer dinheiro. Eu vou defender a minha empresa, grandes negócios. Você vê, esses pastores todos ricos. Esse cara, ele é rico, cara. Enriqueceu com o evangelho. Se você fosse um simplesmente católico, você não ia ficar rico. Porque o católico, ele não te oferece, a igreja católica não oferece riqueza, te oferece o verdadeiro evangelho. Você tem que trabalhar e batalhar. Não para ficar fundando igreja e tirando dinheiro do povo. Tem diferença. Certo? Olha só. A Bíblia diz que há muito anticristo. Quem são esses anticristos? São esses doutores, são esses reformadores que se diz que era católico, mas se converteu por questão doutrinária.
Sim, tem muitos sinceros, tanto no protestantismo, tanto no espírita, tanto na macumba, tanto na maçonaria, mas que é ser sincero? Ir para a verdade. Que verdade? Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Que igreja é essa? 1 Timóteo 3,5, coluna sustentáculo da verdade. Em As Apóstolos 2,42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Então tem que seguir essa doutrinária que foi ensinada pelos apóstolos. Essa é a questão, Rodrigo Silva. Por que eles se apartaram? Porque eles não querem seguir essa doutrina. Porque essa doutrina é verdade, que mostra o caminho da salvação. É ser radical. 19. Eles saíram dentre nós para nós, mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção dos santos e sabeis todas as coisas. Quem segue essa doutrina, ensinamento do fundamento dos apóstolos, está sob essa jurisdição da coluna sustentáculo da verdade, tem a unção dos santos. Não a unção protestante. Protestantes, eles não têm a unção do santo porque se apartaram da doutrina. Se apostataram da fé. Ele vai dizer aqui, ó, em 2 Timóteo, deixa bem claro, ó. Olha só. 2 Timóteo 3,4. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. A questão foi o quê? Questão doutrinária. Porque não suportaram a doutrina da salvação. Por quê? A doutrina da salvação tem que estar sob um pastoreio. Tem que estar sobre essa igreja. Tem que conhecer sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja. E o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 20, 28. Levando pelas próprias paixões e pelo período de escutar a novidade, ajuntarão o mestre para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Você tá vendo, ó? Esses mestres não suportaram a sã doutrina da salvação. Que doutrina é essa que Rodrigo Silva saiu? Que doutrina é essa que o Rodrigo Silva não quis aceitar? João 7. Olha só. Cristo ensinando uma doutrina. 14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo? De onde vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus: a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus se fala de mim mesmo. Olha só. Tem que seguir essa doutrina. Porque se você seguir essa doutrina, você não vai se apostatar da fé. Se você seguir essa doutrina, você não vai escutar essas diversas doutrinas. Esses vários Jesus diferentes. Se você ouvir essa doutrina, você não vai ter essa dúvida. Esse questionamento, teologicamente falando, teologia, filosofia, fundamento de homens. E os apóstolos seguiram essa doutrina. Atos Apóstolos 2. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, em comunhão, na fração do pão. Lembra lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4? Mestre que se apartarão os ouvidos da verdade, porque não suportaram a sã doutrina da salvação. Que sã doutrina é essa? Que a igreja é o baluarte, sustentáculo da verdade. E se atiraram em fábulas e novidades. Como, por exemplo, 2 Coríntios 11, 4. Olha só, cara. Para finalizar o vídeo, olha só. Porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, você trata de receber outro Espírito. Que outro Espírito? Que é outra doutrina. Que não é a doutrina da salvação. Que não é a doutrina que esse Espírito Santo inspira os apóstolos. Que assiste a igreja. É outra doutrina. Doutrina, por exemplo, de Ellen White. Doutrina, por exemplo, de Martinho Lutero. Doutrina, por exemplo, de João Calvino. Doutrina de Wesley. Doutrina de Silas Malafaia. Doutrina de Agenor Duque. Doutrina de R. Soares. Doutrina de Valdomiro Santiago. Doutrina de Edir Macedo. Espírito diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso,
o que a vez abraça de momento, aceitai. Olha só. Por isso que eles se apostataram da fé. Por isso que ele se converteu, porque eles não suportam a sã doutrina da salvação, porque eles são guiados, são inspirados pelo outro Espírito Santo. Outro Espírito, que é o próprio Lúcifer. Como diz o Padre Pio, o fundador do protestantismo é nada menos, nada mais que Lúcifer, Satanás, porque Apocalipse 12:4, ele arrastou com sua cauda, com sua doutrina, com suas pregações, que eu acho que foi assim que aconteceu. Primeiro político na história, arrastou a terça parte da estrela, está aqui na Terra, pregando a sua politicagem, pregando a sua doutrina. Por isso que tem várias igrejas aí, ó, espalhadas pelo mundo, que não é a verdadeira doutrina, que se passa pela verdadeira doutrina, que se passa pela verdadeira salvação, mas não é. A Bíblia diz ao contrário. Porque como vamos combater a falsa doutrina? Com a verdadeira doutrina. Tito 9, combater aquele que contradiz a sã doutrina. E Tito 2:1, olha só, cara. Tito 2:1, ó. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Romanos, para finalizar, 16:17. Roga-vos, irmãos, que desconfiem daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebestes. Olha só. Quem está escrevendo isso aqui? Paulo. Esse slide não serve a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, ó. E com linguagem e ventre, e com palavras adocicadas, e linguagem de longeira engana os corações simples. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Esta é a resposta a Dr. Rodrigo Silva, a sua doutrina. Salve Maria, sou missionário São Roberto.